Olá, eu sou Alfredo Marques, esse é o Seu da Hora que está começando. Confira os destaques da edição de hoje. Remédio contra a corrupção. Empresário Deus Maqueiroz, todo poderoso, dono da Pague Menos, vai parar atrás das grades por crime contra o sistema financeiro. Agressor de Bolsonaro diz que recebeu uma ordem divina para matar o presidenciável, que diz que não morreu porque Deus não quis. Deus liga pro da hora e pede para ser incluído fora dessa. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil recomenda que eleitores não votem em Aécio Neves e Bolsonaro. O da hora de hoje vem com o iluminado mestre Roberto Pires, querido advogado, que todo dia dá o seu charme aqui ao da hora, e o mega advogado também, grande amigo Luiz Antônio Lima, que vai emprestar sua inteligência ao nosso programa. Aguarda aí, já já estamos de volta. Começamos o da hora de hoje fazendo um registro. Eu vou poder falar hoje, Alfredo? Vamos estudar o assunto, o seu pleito. Da hora de hoje é assistido por Tarcísio Góes de Morada Nova, o jornalista Ney Silva e por Terezinha Ribeiro, funcionária do Denox. Doutor Luiz, alguém? Cumprimentar aqui o colega do Monte, nosso colega advogado, um homem apaixonado por política, foi prefeito de Santa Quitéria e assiste o da hora todos os dias com a sua esposa, doutora Manuela Monte. Esse aí eu posso dizer que é meu colega porque é ficha limpa, nunca matou ninguém, gente boa. Então, agora aquele pessoal que você defende aí, não é meu colega não. Bom, Alfredo senhor, Marques, diga aí. Posso falar? Não sei, eu não sei se eu vamos falo. botar o baralho aqui e ver se autoriza. Hoje, 10 de setembro, dia muito importante para todos, pois é o dia de lembrar da vida. Hoje se comemora o dia de prevenção ao suicídio e o mês de setembro é o mês em que o Brasil adotou como Setembro Amarelo. É o dia para alertar da importância de dar uma palavra amiga, de conversar com aquela pessoa que está isolada, lembrar que todos têm valor e têm importância. Então, Alfredo, eu quero lhe pedir para que você mande uma mensagem de esperança para as pessoas valorizarem mais a vida, pois todos têm e estão para alguém muito importante, seja o pai, o filho, o irmão, uma noiva, uma namorada, todos têm uma importância. Então, Alfredo, você que é esse grande comunicador, defensor da sociedade, o que esperar desse Setembro Amarelo? Bom, primeiro fazer só um pequeno comentário, sem ser muito piegas, que não é minha vocação, tá? Eu acho que todos nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. E o desespero é um péssimo conselheiro, mas o tempo sana todos os males. Se você tiver em vias de cometer o suicídio, por um drama pessoal que esteja envolvido, reflita, porque amanhã ele já tornou-se bem pequenininho. Isso é coisa superável. Converse com um amigo que esteja próximo, que certamente, que ele não sofrendo a sua dor, vai ter a possibilidade de bem aconselhar e para superar esse momento de dificuldade. Inclusive, existem hoje institutos de valorização da vida com serviços e pessoas especializadas, Alfredo e Roberto, para escutar quem está precisando a não cometer um ato desta natureza. Eu aqui, Roberto, quero parabenizar você, ao Alfredo, à TV União e a todas as pessoas engajadas numa campanha desta que é de fundamental importância para todos. Parabéns. Luiz Antônio, lembrar também que o Ministério Público do Estado do Ceará, a Associação de Magistrados do Ceará, a Justiça do Ceará abraçaram essa causa. Então você também pode abraçar essa causa. Todos pela vida. Senhores, a TV União, o programa da hora, hoje pela manhã fechou as entrevistas dos candidatos ao Senado no estado do Ceará. Durante 8 dias, nós ouviremos cada um dos candidatos ao Senado aqui no nosso estado, iniciando no dia 12, quarta-feira, com o João Saraiva da Rede, 30 minutos todo dia. Dia 12, João Saraiva, quarta-feira, quinta-feira, Luiz Antônio Girão do PROS,
Dia 14, Pedro Ribeiro, do PSL. Dia 17, Robert Burns, do PTC. Dia 18, Márcio Pinheiro, do PSL. Dia 19, Ana Carina, do PSOL. Dia 20 do 9, Alberto Bardavil, Podemos. Dia 21 do 9, Pastor Simões, do PSOL. E encerrando dia 24 do 9 com Mayra Pinheiro. Os demais candidatos que não se fizeram presentes no nosso encontro de hoje pela manhã, que definiu as regras das entrevistas e as datas, o sorteio delas, são os senhores Alexandre Barroso, do PCO, Cid Gomes, PDT, Eunício Oliveira, MDB, Geraldo Magela, PSTU. A esses senhores fica facultada a participação deles a partir do dia 26 de novembro, caso queira, busque o entendimento horário, aqui. O programa da hora, às 12 horas, 30 minutos, entrevista com cada um dos candidatos ao Senado Federal. E aqueles que não queiram participar, o da hora, de qualquer jeito, estende, abre a porta para que todos venham e deixem sua mensagem. Enfim, nós precisamos conhecer os nossos candidatos. Importante conhecer, debater, aprofundar, perguntar, até porque, Alfredo, você vem há muito tempo alertando que alguns vêm falando de propostas que cabem ao Executivo e não ao Legislativo. Que confusão é essa, Alfredo? É porque estão confundindo por demais nos debates, nas entrevistas que eu tenho presenciado, confundindo as tarefas do Executivo com o Legislativo. Inclusive disse, o que é que o senhor vai fazer, por exemplo, na área da saúde? Aí o candidato A ou B ao Senado diz, não, eu vou construir tantas unidades, diz como se ele fosse governador. Ele tinha que implementar uma legislação própria para a matéria, para exigir, para coibir, para estimular, né, a oferta de vagas públicas e garantir um melhor atendimento. E deve ser com esse enfoque. Vamos tentar enfocar. Mas isso é compreensível. Depois que o Supremo começou a legislar, aí confundiu tudo. Não, mas o Supremo legisla na esfera de competência dele. Ao Legislativo só cabe legislar. Ao senador não cabe executar. Eu acho que é despreparo dos candidatos e essas sabatinas... Também dos entrevistadores. Muitas dessas sabatinas vão servir para você, eleitor, conhecer um pouco mais do papel do senador, papel do Senado e o que ele pensa que vai beneficiar você. Você também pode participar e contribuir, mandando para o programa através do WhatsApp a sua pergunta, perguntando sobre o que ele pensa sobre a família, o desarmamento, se é a favor ou contra o desarmamento, o casamento gay, o que vai propor para baratear a moradia, a crise habitacional. Tudo isso, Alfredo e Luiz Antônio, o telespectador pode contribuir. Sem dúvida que sim. Senhores, mudando de assunto, parece que estamos reescrevendo a história da nossa república, do nosso país. Quem pensava que não tinha remédio para a corrupção se enganou. Não é na Pague Menos, mas o dono da Pague Menos está todo enrolado. E aí se entregou à Polícia Federal no sábado e hoje está em um presídio. Por sorte, não é um presídio que reúnam criminosos violentos, é um presídio destinado a cadeirantes, às pessoas especiais, alguns por comportamento que impeça a permanência dele em outra unidade prisional, como homossexuais, enfim. Ele está num ambiente menos perigoso do que o ambiente que é muito promíscuo nessas outras unidades controladas, inclusive por organizações criminosas. Já imaginou que seria um dono da Pague Menos estar nas mãos de um PCC da vida? Na companhia. Na companhia, a extorsão e tudo mais que iria acontecer decorrente dessa situação, um verdadeiro horror. Doutor Luiz Antônio, o Brasil está mudando, prendeu um magnata, um homem dono de uma rede de farmácias, a segunda do Brasil, uma das grandes do mundo. Alfredo, o Brasil precisa mudar. Realmente você aborda o tema com bastante maturidade e equilíbrio, o que é peculiar a você, e cabe um raciocínio nosso, Roberto. Quando você vê um empresário renomado, de sucesso, que empreendeu esforços no sentido de desenvolver
esse ramo de medicamento e fez sucesso aqui no Ceará, em todo o Brasil e com visibilidade até no exterior, infelizmente julgado, condenado e agora preso para cumprir uma pena por crimes que envolvem exatamente a questão dos crimes contra a ordem financeira. Então, vale a pena uma reflexão neste sentido, porque os valores andam muito invertidos no Brasil. Sempre com aquela cultura, Roberto, de que só vai para a cadeia preto, pobre e prostituta. Isso é uma coisa que tem que mudar. Hoje em dia, basta que você veja o horário eleitoral gratuito, onde você vê candidato preso sendo exposto na companhia de outros, onde você vê uma candidata a deputada que o marido foi afastado da prefeitura pela corrupção e outras coisas que nos matam de vergonha e deixa todo mundo confuso. Então, nós temos que ter consciência, Alfredo, que a lei é para todos. E o que falta mudar, Luiz Antônio? Bem, o que falta mudar, em primeiro lugar, é uma participação mais efetiva da sociedade para com a política. Nós temos que acabar com esta hipocrisia de que não gostamos de política. Você veja um programa como este aqui, que eu parabenizo sempre a iniciativa da TV União de ter um programa como esse a título de esclarecer a população. Parabenizo vocês, meus colegas, Roberto Pires, Alfredo Marques, que se dedica há mais de uma década a esclarecer as pessoas. Vão pedir voto, o pessoal pede dinheiro para os candidatos. Bem, aí é que está. É uma mudança de cultura e nós temos que fazer o que o Alfredo, por sinal, tem feito muito aqui, que é cobrado do Ministério Público agilidade, fiscalização, recursos para que possa fazer a lei ser cumprida. Alfredo, eu posso falar agora, Alfredo? Agora de jeito nenhum. Vamos dar um intervalozinho e voltamos já. Estamos de volta, senhores. Fazer aqui só um registro, lembrar, quarta-feira começamos as entrevistas com os candidatos ao Senado da República, iniciando por João Saraiva, da Rede Sustentabilidade. Alfredo, às 12 horas aqui no Da Hora. Pois não. E lembrar que a prisão do empresário Deusmar Queiroz, fundador da Rede Farmácia Pague Menos, em nada tem a ver com a farmácia Pague Menos. Por quê? Porque a conduta dele em nada tem a ver com a Pague Menos. Os motivos que levaram a essa condenação não guardam nenhuma pertinência com a farmácia Pague Menos, então essa informação é importante em respeito aos funcionários, aos clientes e à farmácia Pague Menos. Bom, eu não vou nem fazer comentário acerca do assunto, não. Bom, para frente. Campanha de Roberto Pessoa nega envolvimento com um detido. A pessoa, salvo engano, é um médico. Foi preso com R$70 mil em dinheiro, muita medicação e santinhos. Doutor Roberto Pires, nós vamos ver muito disso no processo eleitoral? Alfredo, é um fato que não é de hoje. Nós temos um fato que ficou muito bem registrado em 2016, quando foi apreendido bolas, santinhos e dinheiro em Barbalha com a assessora da primeira-dama do estado do Ceará, dona Onélia Santana. Então, a compra de votos é uma prática que tem que ser combatida. Agora há pouco eu brinquei com o Luiz Antônio, perguntando como é possível mudar se o próprio eleitor, ao falar com o candidato, pede dinheiro para o candidato, pergunta o que ele vai dar. Agora. Em 2018. Você data. Pede para botar um adesivo no candidato, e aí o candidato vai me dar um tanque de gasolina, porque o fulano me deu. Então, é preciso que nós façamos a nossa parte. Mudar, exigir mudança, parte também da mudança do eleitor. Então, é lamentável. E essa prisão, em que envolve um dos grandes expoentes, em que já falou que não tem nada a ver com isso, mas Roberto Pessoa é um dos grandes expoentes da política cearense. É necessário que venha trazer o esclarecimento, porque falamos que um empresário do tamanho de Deusmar Queiroz foi preso, Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, Marcelo Odebrecht, o ex-presidente Lula, tantas pessoas importantes também foram presas. Então, a polícia, o Ministério Público, eleitoral, todos precisam dar resposta e os exemplos de mudança. Bom, eu só
queria lembrar o Ministério Público Estadual e Federal que é legal alcançar empresário que tenha se envolvido com a prática criminosa, mas o que a sociedade neste momento quer é o desvio de recursos públicos. Tá? É muito bom pegar um que não represente isso. Parece que ele vira exceção à regra, porque de fato é. Mas o que a sociedade brasileira neste momento exige é que os nossos gestores públicos prestem conta honesta dos dinheiros que manipulam, porque o crime cometido com eles é crime indistinto contra todos nós. Bom, vamos tratar aqui de um assunto das eleições aqui no nosso Ceará. Galeguinho do Zóio Azul, para quem não conhece, Tasso Gereissati, parece que pisou na bola, meu irmão, e está fazendo carreata no cemitério porque não junta ninguém. Vamos dar uma olhada na catástrofe lá em Boa Viagem. Senador acenando para as almas, não tem ninguém nem perto do carro dele. Ele está dando tchau aí é porque eu tenho um doido filmando lá do outro lado da rua. Nunca vi um carrão desse tamanho. Se foi isso. Esse vídeo aí está rodando nas redes sociais. Tá sim. Tem um também da deputada Luiziane Lins, do também PT, desse jeito? Parecidíssimo. Ela tem menos gente ainda. Tem menos gente ainda. Tem menos gente ainda. Como é que pode? É só quem tem um tanto de gente que está no carro, porque não tem mais ninguém. Será que é a decepção do povo para com os políticos que fazem a festa de 4 em 4 anos, que só aparecem neste período querendo não, enganando o povo, desviando recursos, ludibriando a boa-fé das pessoas? Senhores, vamos aqui falar de uma coisa que abalou o Brasil e páginas dos noticiosos do mundo inteiro, a tentativa de assassinato do Jair Bolsonaro e a repercussão nas redes sociais. E no próprio local onde Jair Bolsonaro foi agredido, em Juiz de Fora, muitos comentários nas redes sociais são indignos e eu vou me reportar aqui porque, não por conta do tecendo valor sobre a postura do senhor, do candidato, mas nós temos que levar em conta que a violência não leva a canto algum, a despeito do discurso do Bolsonaro. Vamos ver o que se disse nas redes sociais em Juiz de Fora. Vamos lá, olha aí. Seria da hora demais o Bolsonaro ser assassinado aqui em Juiz de Fora. Que é isso, meu amigo? Isso não é coisa que se diga. Quer queira, quer não queira, é um ser humano. KKK, Bolsonaro em Juiz de Fora. Tomara que mete a bala nele. Bolsonaro em Juiz de Fora, dia 6, vou ter a chance de dar a primeira facada da minha vida. Isso é uma loucura. Né? Nós encontramos isso. Tá aí, Bolsonaro em Juiz de Fora, vamos geral, cada um com uma pedra na mão. Não tem lógica. Nós estamos plantando aí uma semente de violência, senhores. Uma moça aí, olha aí. Acho que quando o Bolsonaro vier para Juiz de Fora, alguém podia matar ele. Senhores, é uma campanha irracional que está plantando a semente da violência. Depois nós não teremos como evitar que ela esteja no nosso dia a dia. Quando, no primeiro momento, atiraram contra a comitiva do Lula, lá pela banda do Rio Grande do Sul, do Paraná, muitos hipócritas nas redes sociais disseram, não, isso é armação, não sei o quê. Está ali plantada a semente. Vem um doido agora com a faca, que não há como evitar uma situação dessa, não há culpa da Polícia Federal, daqueles que fazem segurança do candidato, porque ninguém utiliza colete à prova de bala no pescoço. Essa facada não podia ter sido no pescoço? Tinha matado a pessoa do mesmo jeito. Né? Então, senhores, eu acho que nós temos que apelar para o bom senso. Doutor Roberto Pires. Alfredo, é importante lembrar que esse clima de violência no Brasil não é de hoje. O cinegrafista da Rede Bandeirantes foi vítima de morte com um rojão. Utilizaram um rojão, miraram contra o cinegrafista e mataram, tiraram sua vida de um profissional que estava trabalhando, fazendo cobertura jornalística. O Brasil precisa pensar que se vencerá nas urnas aquele que tiver mais votos. O Brasil precisa ter em mente que vai ter
após o dia 7 de outubro, um candidato eleito ou indo para o segundo turno. O debate, ele é democrático, ele é do convencimento nas urnas de quem irá melhor conduzir o Brasil. Tudo isso mostra o tamanho da estupidez daqueles que pensam pequeno, daqueles que não têm a capacidade de propor algo melhor para o Brasil e são os inocentes úteis, os que servem de massa de manobra, os que são apenas gado, porque os poderosos estão no ar-condicionado, manobrando, feito um joystick, usando das pessoas para alcançar seus objetivos. Você está dizendo que esse rapaz ou outros estão aí só como massa de manobra para servir como agentes criminosos? Alfredo, é o que eu penso e eu penso ainda mais. É necessário que a Polícia Federal, responsável pelas investigações, tomem medidas para diligenciar, esclarecendo quem está por trás, porque hoje no Brasil há suspeita que mais 2 pessoas teriam participado diretamente desse atentado. Uma mulher que está sendo procurada, um outro homem e, no caso, o Adélio Bispo. O Adélio Bispo está preso, já foi submetido da audiência de custódia. Você acredita Luiz Antônio, você acredita que isso tenha sido orquestrado por algum dirigente partidário, alguma agremiação política? Você acredita nessa possibilidade? Alfredo, eu tenho tido muito cuidado até no que eu penso, imagine no que eu digo. Então, é bom ter mesmo. É bom ter. Pois é. Então, no momento, as investigações estão começando ainda, estão se fazendo o apurado das provas, o crime foi filmado, inclusive, por vários ângulos. No final de semana eu observava o comentário de um programa a nível nacional do Sul, onde o apresentador defendia a tese de que aquela faca estaria sendo passada de mão em mão, envolvendo pelo menos 3 pessoas, o agressor e mais 2, inclusive uma mulher. Uma outra televisão de nível nacional também falou da matéria, mas sem tocar nesse aspecto de que teriam mais pessoas envolvidas. Mas são muitas as questões que estão sendo levantadas, inclusive quando se fala que o agressor que foi preso, foi encontrado com ele, uma pessoa desempregada, hospedada em uma pensão com a diária paga antecipadamente, de posse de um notebook de última geração e de 4 aparelhos celulares, isso é evidente que gera uma suspeita. Sim. E carece de uma investigação muito séria. Agora, é importante que a gente tenha muito cuidado nas colocações, inclusive no que se coloca nas redes sociais, como nós vimos agora há pouco, que eu gostaria até de comentar, porque... Uma coisa, o agressor teve a oportunidade, num passado recente, segundo foi apurado aí pelos comentários gerais, de ter feito um curso de tiro, inclusive numa academia em que os filhos do Bolsonaro teriam aprendido a atirar ou usado... Frequentavam. Não seria mais fácil dar um tiro numa pessoa do que dar uma facada? Se é para matar? Exatamente, aí é que está. São as diversas linhas de investigação que se abre nesse caso, em casos semelhantes como esse. Até mesmo porque o que você está falando tem muita lógica, porque o momento que ele escolheu para fazer aquilo, do ponto de vista de quem observa esse tipo de coisa, foi o pior momento. Ele foi para um ato suicida, na cabeça. Foi para um ato suicida. Quem é que vai enfrentar uma multidão daquela para sair vivo? Inclusive, ele declarou até que esperava, quando cometesse o assassinato, porque ele disse que foi realmente para matar, sim, ser assassinado logo após. Bom, doutor Roberto, algum comentário? O comentário que eu tenho para fazer é que o Brasil quer resposta. O Brasil precisa saber que as informações que estão vindo a público são verdadeiras ou não. Primeiro, o Alfredo lembrou que Adélio Bispo participou do estande de tiros em que um dos filhos de Bolsonaro frequentava. O depósito de 350 mil reais que foi encontrado em nome de um laranja. Existiu ou é mais uma notícia fantasiosa? Quem foi o laranja, quem foi que depositou e o porquê? Quem é que está pagando os advogados? Que igreja seria essa que estaria pagando os advogados que se deslocaram de uma cidade em Minas Gerais, de avião particular, para participar no dia 7 de setembro da audiência de custódia?
O Brasil vive teoria da conspiração e, por outro lado, também vive uma insanidade de pessoas que estão duvidando que Bolsonaro foi vítima desse atentado, que Bolsonaro não teria sido vítima de um esfaqueamento. Então, o Brasil hoje precisa realmente encontrar a paz e, com isso, um farol informando a verdade, esclarecendo tudo que está obscuro. Inclusive, se Adélio Bispo estaria indo em cidade, juntamente no dia que Bolsonaro haveria por passar. Bom, vamos a mais um intervalo, voltamos já já. Continuamos com o mesmo tema. Estamos de volta. Vou perguntar aqui ao meu amigo Luiz Antônio Lima. Luiz, Adélio Bispo, o agressor de Bolsonaro, tem direito a ter advogado? E essas questões que estão nas entrelinhas, como o Roberto Pires também lembrou, que faz parte de todo esse fake news que nós estamos aqui tratando, que o cara veio de avião particular, os advogados de avião particular, que os advogados teriam sido pagos por igreja, por isso e por aquilo. Eu lhe pergunto, primeiro, se o agressor tem direito a advogado. Sim, claro que tem, direito a advogado, direito à legítima, à ampla defesa. O direito à ampla defesa é um direito constitucional a todos, independente do crime que tenha sido praticado. No que diz respeito à questão de contratação de advogados, Alfredo, é preciso a gente observar o seguinte aspecto. Quando o presidente Lula foi preso, várias pessoas ingressaram com habeas corpus, né? Foram vários os habeas corpus. Muitos, né? Populares. Muitos populares e tal. Verdade. Então, numa situação como esta, eu vejo como natural diversos segmentos se interessarem para fazer a defesa do acusado. Até do advogado para ganhar proeminência, destaque. Por várias razões, não tem a menor dúvida. Tanto é que você está vendo aí, entre os advogados que estão fazendo a defesa, alguns que já tiveram até notoriedade pública com a defesa do goleiro Bruno, e outros que você não conhecia. Eu fico imaginando... Não, teve um que defendeu a Dorothy Steng. Exatamente, um caso de repercussão internacional também. Então, eu vejo isso com certa naturalidade. Agora, existem os detalhes que chamam a atenção, que você falou agora aqui, quando colegas advogados se deslocam em aviões particulares de outros estados. Será que isso é verdade? Será que é folclore? E se o advogado tem esse dinheiro para trabalhar de graça? Também. Se tem essa discussão, outra coisa, se ele tiver um avião, ele não pode usar. Exatamente. Outro detalhe também. Levantar a hipótese de uma igreja... A questão é a seguinte, eu quero saber o seguinte, por trás disso aí, tem o braço do PSOL, tem o braço do PT, a esquerda quis matar Bolsonaro? Aí é importante que se investigue. O que foi levantado até o presente momento é que o bispo, o agressor, ele foi filiado a um partido político e ele tem uma militância política comprovada, inclusive através de fotos. Daí a importância da imprensa no momento desse, Alfredo, onde algumas pessoas suspeitam até de que o atentado é um fake. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo você pensar que os médicos lá de Juiz de Fora, daquela cidade, do hospital, iriam se submeter a um papel desse. Por isso que eu acho importante, quando o senador Magno Malta chega lá, Roberto, e faz um vídeo lá com o enfermo, com a pessoa que foi ferida, quando fazem fotografias mostrando lá a cicatriz que foi feito lá no paciente, porque inclusive, eu não sei se é fake também, mas estão noticiando aí, pasmem os senhores, o absurdo do que pode acontecer. É por isso que nós aqui temos muita responsabilidade com esse tipo de informação. Um cidadão, inclusive, se matou, querendo enfiar uma faca no bucho e provar que saía sangue. Não sei se é verdade, mas está noticiado aí na mídia. Vixe Maria. Nesse mundo insano, eu não meto a mão na cumbuca. Doutor Roberto Pires, o bispo, o agressor Adélio Bispo, disse que cometeu a tentativa de assassinato por ordem de Deus. O que pensar de uma maluquice dessa? Se ele for comunista acredita em Deus? Bom, eu não sei se ele é comunista, não sei se não é. Eu sei que
ele afirmou isso, está no boletim de ocorrência. Diga aí, doutor Roberto Pires. Esse rapaz é normal ou, como os advogados dele estão dizendo, ele utilizava medicamento? Cabe aí o questionamento da sanidade dele. Alfredo Marques, essa situação do Adélio Bispo de Oliveira, que praticou esse atentado contra o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, é um fato realmente que chama atenção e será envolto de muitas polêmicas. Você perguntou para o Luiz Antônio quem foi que providenciou isso ou se alguém providenciou isso. Só uma bola de cristal, a essa altura do campeonato, poderia não, quando ser você possível. faz insinuação, seria você possível, está presumindo, só que não teve a coragem de dizer. Pois né? é, quem então, presumiu que fale, embale Mateus, que assuma o filho da sua presunção. Agora, vamos aqui. Vamos lá. O senhor General Mourão, que esteve aqui no Da Hora, vice na chapa do senhor Bolsonaro, disse com todas as letras do alfabeto que acusava o PT pela tentativa de morte do Bolsonaro. Está em vias de ser processado para provar o que alega. Certamente, eu não vejo como ser provado. Ou se eventualmente venha a ser provado, ele não possui esses elementos hoje. Utilizar a foto do agredido, da ferida do agredido, na exposição pública, utilizar esse argumento também de forma pública, não é se valer disso no processo eleitoral, Luiz Antônio? O ônus da prova é de quem acusa. Se ele está acusando, ele tem que provar. Realmente é uma coisa muito séria. Daí a nossa responsabilidade quando tratamos este assunto e outros de tamanha gravidade. Agora, o que é preciso lembrar também, Roberto e Alfredo, e não deixar de debater e lembrar sempre, é o absurdo do fato em si. A que ponto nós chegamos no Brasil, onde a questão eleitoral chegou às vias de fato, ou seja, de uma facada. Como se já não bastasse as bravatas, as ameaças de crime, de sequestro, de se receber oficial de justiça a bala, agora nós estamos vendo a faca na realidade. Então, isso é que é lamentável. Bom, respondendo aqui a história do Adélio, né? Ele respondeu que a motivação foi religiosa, que recebeu uma ordem de Deus para tirar a vida de Bolsonaro. Isso está no interrogatório de Adélio Bispo de Oliveira, que ele se apresenta como evangélico, na verdade que nada disso teve motivação, mas que a modificação foi política e informa que tem uma ideologia diferente. Então, esse cidadão, esse agressor, realmente é um réu confesso, de doido não tem nada, de insanidade não tem nada. Como é que você diz isso se o cara diz que Deus mandou ele matar? Ainda botou a culpa em Deus. Quer dizer, então, que quem defende Alá é doido. Você acha que esse rapaz é normal? Normalíssimo. Normalíssimo. Eu não vi esse rapaz rasgar dinheiro em canto nenhum. Foi muito bem. Você nunca nem viu esse rapaz? Como é que você está fazendo esse juízo de valor? Por isso mesmo que eu falei que eu nunca vi. Por isso mesmo, pode fazer esse juízo de valor. Alfredo, a conduta dele já anuncia quem é. Agora o fato... A conduta já anuncia quem é. A fato deles... é a da dúvida. Agora não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho certeza. Eu tenho uma certeza absoluta. Agora, você quer mandar em mim agora, Alfredo? Eu não, mas você não tem certeza. Esse rapaz que foi... Esse rapaz que tem aí a capacidade de planejar, de articular um atentado contra esse, é doido? É um planejador do fuleiragem. Se aqui um cara na Caucaia mata com mais facilidade. Aqui no Ceará nós matamos 15 todo dia aqui. Pena que não mostramos um homicidômetro. Hoje, né? Aqui o pessoal tem experiência de matar gente. Agora, Roberto... Não deixar para mandar matar, esse crime é um crime político. Para matar um cara no meio do Você queria que botasse uma bazuca? Não, eu não será feito. Já se foi utilizado outras coisas para matar gente no mundo. Veneno. Não vamos pensar. Baladeira, pedrada. A faca. Para envenenar a faca. Será feito o exame de insanidade mental. Ele é doido, agora veja bem, o que é que eu vejo aí? Independente dele ser normal ou não, isso também não isenta que ele tenha sido contratado, que tem outras pessoas envolvidas. Daí a responsabilidade na apuração do fato. Pode até se aproveitar da loucura dele. Exatamente. Infelizmente aconteceu... fazer de conta que era Deus, infelizmente, Deus, vai lá e mate aconteceu que não era para ter acontecido.
um candidato a presidente da República, por sinal, muito bem nas pesquisas, com o risco de uma vitória, ser atingido fatalmente em uma campanha eleitoral. A Comissão de Direitos Humanos no mundo, né, condenou veementemente o ataque. Você pulou aí uma coisa da pauta, Alfredo. Qual foi? Bolsonaro diz que nunca fez mal a alguém. Você não quer comentar sobre isso? Bom, E agora? eu realmente, eu acho que é só bravata. Então vamos pular, vamos voltar então para os direitos humanos. Pronto, eu acho que é só bravata, isso é só discurso bobo, nunca fiz mal a ninguém. Eu posso interpretar que fez. Na hora que ele pagou funcionário que não trabalha, com dinheiro público, eu posso interpretar que ele fez. Então isso é bravata, conversa besta de campanha. Pronto, por isso que não comentei. Mas vamos adiante. A Comissão de Direitos Humanos... Por que ficou calado aqui agora, Luiz de Direitos Antônio? Humanos, não sei. A Comissão Internacional de Direitos Humanos condenou com veemência o ataque sofrido com Bolsonaro, como também a esquerda brasileira. Denunciou vários e vários partidos, várias e várias lideranças se pronunciaram e no próximo bloco nós vamos tratar disso. Eu queria falar agora, Alfredo. Só em dezembro. Voltamos já já. Bom, Luiziane Lins, deputada federal, torce para que o atentado contra Jair Bolsonaro não fique sem o devido esclarecimento e lembra dois incidentes, os tiros contra a caravana do Lula e lembra também a morte da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, que também vítima da violência, um assassinato com viés político, e aí está comprovado. Eu acho que é a hora, a gente está vendo a facada no Bolsonaro como um fato que fosse um demarcador de águas, mas não é. A violência política está presente no nosso dia a dia, como a gente vê desses casos, aqui no nosso estado, aqui acolá, um político é assassinato, agora mesmo um foi vítima de chacina na porta da Câmara de Vereadores e por aí vai. Pois é. Então, senhores, nós temos que refletir muito sobre o que está aí. PSOL repudiou a agressão, Maria do Rosário também disse que é contra a violência sempre, independente de seja praticado contra quem quer que seja. Tá? E aí vem aqui uma questão. Vou aqui fazer uma provocação que certamente os noticiosos no país não tiveram a coragem. A postura do senhor Bolsonaro, agressiva, de estímulo às armas, inclusive adoentado, fica postando como se estivesse atirando, não incentiva malucos como esse, ou pessoas que queiram buscar instantes de proeminência e destaque na sociedade, ou mesmo se parecer como um Marte. Porque muitas pessoas que incomodam acabam sendo vítima disso, não necessariamente alguém que estigmatize como grupos, nichos de população como o Bolsonaro faz. Mas já mataram o Papa, já tiraram em Papa, já tiraram em Papa, mataram Lennon, Kennedy e outros. Né? Eu pergunto, o Bolsonaro não estimula a violência, Luiz Antônio? Bem, é preciso que se analise com cautela. Poderá, em alguns momentos, incentivar. Agora é preciso que se analise o seguinte. Primeiro, nem tudo que o Bolsonaro fala e que os outros candidatos falam pode ser a verdade. Que justifique, mas não. Nem que justifique. Peraí, mas veja bem. Mas eu estou perguntando se não estimula. Sim, eu estou tentando responder. O propósito dele, quando defende a reforma do Estatuto do Desarmamento, o propósito, quando ele defende armas, não é esse, não é de estimular a violência, de se cometer crimes e insanidades como se cometeram. Quando ele defende o porte de arma para o cidadão, ele quer evitar, por exemplo, que aquela médica lá em São Paulo, que foi assassinada no final de semana, a médica foi abordada por 3 bandidos e assassinada, arrastada pelo carro dela. O que ele defende, que eu entendo, é que se ela tivesse porte de arma, fosse treinada e tivesse uma arma dentro do carro dela, ela teria morrido, pelo menos tentando defender a sua vida. Eu pergunto o seguinte, doutor Roberto Pires, hoje Bolsonaro defenderia o porte de faca? Alfredo, a questão não é essa. A questão é muito
passa muito longe de portar uma arma ou não. O que Bolsonaro foi vítima foi de um atentado premeditado, deliberado. Ninguém está discutindo que não sei. Então, o fato que aconteceu com o Bolsonaro não guarda relação com portar uma arma ou não. Não, eu não falei isso. Eu estou só esclarecendo para o espectador. Eu perguntei se ele, com a conduta dele, estimulava a prática de violência. E os outros candidatos, quando diz que vai receber oficial de justiça a bala, que vai sequestrar outro presidenciável, Bom, não está estimulando o crime e a violência, não? Não, e aqui nós criticamos. E eu dou nome, foi Ciro Gomes, e nós criticamos aqui. Ninguém poupou isso, não. Agora, eu quero saber, um ato autoriza outro? Não. Ou são todos um somatório de violência? Alfredo, nós estamos num caldeirão de violência. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Você está vendo Bolsonaro há quanto tempo você não pega a arma? Já aconteceu alguma coisa. O que vai acontecer? Foi Bolsonaro que mandou o rapaz agredi-lo? Já aconteceu, não. Quem teria mandado atirar contra o carro do Lula? Quem foi? Que se investigue. Não sei. Que se investigue. A sociedade Quem teria mandado assassinar a Marielle? O caso do ônibus, é o que eu estou querendo há uma dizer. corrente que defende que foi dissimulado. É uma corrente que defende isso. Pois é, a besteira está no mundo. Pois é, a besteira está no mundo. Assim como falaram que o Lula também dissimulou. Disseram que o Bolsonaro manipulou. Pois é, está aí. A loucura está dos dois lados. A idiotice está dos dois lados. É verdade o que aconteceu quando você com o Bolsonaro. Fala, o problema... É verdade o que aconteceu com o Lula. É como você fala, o problema é a ignorância que astravanca o progresso. É exatamente isso. Pois é. Agora, acreditar que se eu fizer assim, eu estou incentivando uma arma. Não, tá não. Eu estou. Tá não. Quantas pessoas pegaram arma porque eu ia fazer outro fez gesto isso? Aqui, mas eu acho que o horário não permite. Eu ia perguntar o que é que você entendia por ele. Calma. Não sei, Alfredo. Não sei. Tem gente que se eu postar assim, vai dizer que é Lula livre. Tem gente que vai dizer que é Lula livre. Pois é. Mas tem gente que vai dizer, não, é uma arma. Lula livre? É Lula livre. É Lula livre. Entendeu? Então essa loucura... Bom, eu não defendo o Lula livre, não. Essa loucura precisa acabar. Não é o fato de defender uma arma que está defendendo usá-la. Eu quero são coisas distintas. São coisas distintas. O Brasil precisa passar ali. A arma do povo é o voto. Contrata gente para não trabalhar, tá certo? Para ele fazer a rachadinha. Tem tudo. E eu não contemporizo, não. Não quero saber quem esteja do outro lado, não. E tem gente de toga que faz essa rachadinha. Pois que é mais grave ainda. 100 mil réis. Vamos lá. São 100 mil réis a mais. A presidente do TSE lançou a nota, a ministra Rosa Weber, condenando o ataque ao Bolsonaro. Não poderia ser diferente. O ministro da Segurança Institucional... Quem matou Eduardo Campos? Sérgio Etchegói. Foi à direita ou foi à esquerda, Alfredo? Não, menor ideia. O mais importante neste momento, segundo ele, é baixar a temperatura e acalmar e mostrar à sociedade a monstruosidade do que foi feito contra a democracia. Chamar a razão, baixar a temperatura, chegar à conclusão que é inevitável de que a radicalização vai destruir nossa democracia e ela não pode continuar. Entendo literalmente isso. Inclusive, um outro fato que tem sido muito explorado nas redes sociais é que, apesar do candidato Bolsonaro ter sofrido este ataque, ninguém viu no Brasil manifestações violentas em cima deste ato. E dizem os mesmos autores que se fosse do lado contrário... Manifestações violentas? Exatamente. Como assim? Depredação, queima de ônibus, de atos violentos contra o patrimônio público e particular. Bom, você viu isso em alguma cidade do Brasil? Algum retrospecto histórico que tenha acontecido isso com algum atentado contra alguém? Alguém do MST que tenha tocado fogo numa cidade inteira, que saído assassinando governador, senador... Mas nós chegamos a ver manifestações violentas... Mas chegou a ver isso? É o que estão comentando nas redes sociais. É delírio, besteira, está cheio de gente dizendo besteira nas redes sociais. Falando o que quer falar, através do WhatsApp participa o Haroldo do Montese, o Pipoca e o Edinaldo na Serrinha, o Daniel Messejano e o Nilo Diniz e todos vocês que estão participando em Brasília e assistindo o canal 11. Brasília, aquele abraço forte.
dele, Alfredo Marques. Rapaz, olha aí. Você que está em Brasília, bem pertinho de Minas, a CNBB lançou uma nota, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Recomendou aos católicos não votar. Devia fazer isso em todo o estado. A CNBB devia ter essa preocupação de fazer isso aqui no Ceará. Recomendou em nota, em panfleto, sair distribuindo na rua, não votar em Anastasia, não votar em Aécio Neves. Senhores, o Brasil cansou de corrupção. E não é porque é pastor da igreja X nem Y que tem crédito para governar nada, não. Está cheio de pastor corrupto, cheio de pastor pedófilo, ladrão. Entendeu? E não é por isso que eu também não estou propondo a igreja, não. Mas a igreja tomou essa iniciativa, faça em larga monta a CNBB. Faça alcançando os picaretas que tem no meu estado, no Ceará, no Rio de Janeiro. Que faça isso em São Paulo. Bandido roubando agora em São Paulo é candidato. Que é isso, meu amigo? CNBB não pode ficar à margem nisso, não. Parabéns pela iniciativa da CNBB Mineira. Tomara que a CNBB adote isso como regra em todo o Brasil. Senhores, diga aí, Luiz Antônio. Que sirva de exemplo. Realmente que a postura da Confederação Nacional dos Bispos sirva de exemplo. Agora, ela, por outro lado, recomendou algum outro candidato lá, Alfredo? Não, não recomendou ninguém. Senhores, vamos dar uma olhada aqui num vídeo. A Anastasia tenta, mas não desgruda de Aécio. Olha que coisa horrível. Ele tentou barrar a propaganda do opositor. Vamos ver aí que é hilário. Vamos ver. Pensa rápido. Qual é a primeira palavra que te vem à cabeça quando eu digo goiabada? Queijo. Doce de leite. Bom também. Arroz. Fome. Feijão. Panela. Manteiga. Pão. Sanduíche. Todos os dias. Café. Leite. Doce. Com pastelzinho. Anastasia. Aécio. Aécio Neves. Aécio. Aécio Neves. Viu? É só perguntar. Até porque começa com A, né? Aécio, Anastasia. PT, corrupção. Dilma, Lula. Odebrecht. Muito bem. Mensalão, Bom. Petrolão. Odebrecht Olhe, também tem. É o sujo falando mal lavado. Tem PSDB também, Odebrecht também recebeu, o MDB recebeu da Odebrecht, o PT, todo mundo recebeu. Rapaz, eu fico com triste. exceção de um ou outro. Eu fico triste que os mineiros não têm a opção Agora, de votar. votar na Dilma é lamentável. Bom, pois é, mas Olhe, os mineiros talvez estejam entre a cruz e a caldeirinha. E lá em Minas Gerais é que está acontecendo. As coisas estão acontecendo por lá. Estão acontecendo em Minas. Bom, quem sabe uma nova Inconfidência Mineira. Tinha que fazer novas prisões em Minas, isso sim. Mas também. Novas prisões em Minas. Acontece. Eu acho Tem que que acabar sim. com esses negócios de Senhores, ficar defendendo isso e aquilo, e só hipocrisia. Não vamos pegar e fazer a coisa pela metade. Cadê Aécio na cadeia? Agora eu não sei como é que impeachment a Dilma e não cá sujeitos políticos dela. Eu acho que está chegando. Ah, sim. Pergunte isso. Foi impugnado o TRE de Minas Gerais. Pergunte isso aos mesmos. Eu tenho que perguntar para são juízes lá do TRE, lá de Minas Gerais. Os mesmos, aqueles que estão no TSE, que impedem o Lula de participar, que permitem a Dilma participar, aqueles do STF que vão ao Senado Federal e fazem um arranjadinho. Ô paizinho, essa salada todinha. Até amanhã. Se lembra que na quarta-feira começamos com as entrevistas com os candidatos ao Senado. Vou deixar para você falar só em janeiro de 99, que já que você começa estreando o ano bem. Forte abraço, até amanhã.